O nosso horário é 8 horas, né? Às 7h30 eu mandei mensagem pro pastor e não pode chegar às 8. Eu sabia que eu não ia chegar às 8. Amém? Mas graças a Deus, né? Qual é a página mesmo, irmão? 77. Irmão, marca aí. Eu estudo, estudando. Isso é importante. Eu sempre pergunto. Eu sempre pergunto. Hoje nós vamos falar como preparar e comunicar os seus testemunhos pessoais. Irmão, aqui é bem breve, porque aí a gente vai dar um salto bem grande, né? Porque aqui a gente vai falar de testemunho. Aí a gente já falou alguma coisa sobre testemunho, vocês não estão lembrados sobre isso, né? Os irmãos estão desde o início, né? Então aqui hoje nós vamos falar sobre testemunho. Irmão, o testemunho na cela é importante, sim ou não? Sim, claro. Por quê? Edifica, né? Edifica. Mas a gente precisa preparar isso, não é verdade? A gente precisa saber o que vai ser falado na célula, né? Por quê? Porque a gente sabe, a gente que caminha ali, às vezes a gente tem uma empolgação, a gente acha que é até um testemunho que a gente vai contar, e muitas vezes não é um testemunho, não é verdade? Onde Deus não é glorificado. Pode ser um caos. Pode ser um caos para a célula também. E o que acontece? Então o líder ele precisa saber qual é o testemunho. Você precisa dar uma filtrada, você precisa saber, pô, a pessoa geralmente quer dar um testemunho, ela vai chegar para você, que é líder, vai falar, pô, queria dar um testemunho, será possível? Pô, não, cara, vamos lá, você pode me contar e tal. Tenta arrancar da pessoa, sabe? Para que você não tenha uma decepção na hora da célula. Você está cheio de gente lá, reunido lá, pessoas que, né, às vezes não tem uma comunhão ainda com a igreja, não conhece o que é a igreja, né? E quem entra no grupo, irmão, ele sempre acha que está entrando no céu. É igual a pessoa que entra na igreja. Ou não? Só anjo. Só tem anjo, não é verdade? Só tem ovelha, né? Não é assim que a pessoa entra na igreja? Com certeza. É verdade, irmão. Isso é real. Mas nem todo mundo que está no grupo, né? A gente sabe muito bem disso, né? A gente sabe muito bem disso. Nós estamos na série lá na nossa igreja, que a gente está estudando sobre as 7 cartas, né, enviadas às 7 igrejas da Ásia. E ontem a gente estava falando de Esmirna, né? E o Senhor fala o que lá na igreja de Esmirna lá? Havia aqueles que se diziam judeus e não eram judeus. Quem são essas pessoas? É que verdadeiramente não nasceram de novo, né? Não nasceram de novo, elas estão aí no meio e isso vai acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que entender isso, né? A gente tem que ouvindo o testemunho da pessoa. Então o corpo, aqui embaixo, irmão, o corpo de um testemunho geralmente tem 3 partes. Como era a sua vida antes de receber a Cristo, como você recebeu a Cristo e como a sua vida está diferente depois de ter recebido o Senhor Jesus Cristo. Isto é conhecido como formato antes, como e depois, né? São coisas importantes isso, né? Eu vou dar um testemunho, o testemunho não exalta o nome do Senhor. Quando é que isso está glorificando, né? Então a gente tem que saber disso, né? Eu conheço pessoas que falam assim, não, porque eu faço, eu aconteço, eu não sei o que, está achando que está dando testemunho, né? E está se exaltando a si próprio. Então a gente tem que entender isso, né? Conhecer a base bíblica para dar um testemunho pessoal é importante. Conhecer os benefícios de se preparar e dar um testemunho pessoal. Escrever o seu testemunho pessoal usando um esquema de 3 itens. Né? Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre, isso aqui é 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão, dar esperança que há em vocês. Né? Um testemunho bem preparado e claramente organizado, dando no poder do Espírito Santo, geralmente é muito eficaz quando você está falando de Cristo a outros. Ele mostra que Deus está trabalhando na sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. É uma das ferramentas ministeriais mais valiosas. Ele é eficaz em grupos grandes, pequenos e situações com apenas uma pessoa, né? O testemunho, cara, ele tanto pode edificar como ele pode destruir uma vida. Entendeu?
Um testemunho pode destruir uma vida. A pessoa entra com expectativa, ouve alguma coisa que ela fala assim, opa, aí não quero não. Isso eu estou passando na minha vida. Né? E pode destruir uma vida. E a gente que já está um tempinho aí na caminhada, a gente já viu muito isso. Entendeu? Então, você ouvir o testemunho antes dele ser levado para o grupo, irmãos, é muito importante. E isso vai evitar ser causado uma tragédia, né? Talvez na célula. Pode edificar, mas como, né? Siga o esquema de 3 itens. Está aqui o antes, como e o depois. Né? Você tem aí quem está com a apostila, você tem aí na sua apostila. Né? Então é muito importante. Quem já fez prova do Enem aí? Vocês já fizeram aquele esqueminha da redação? Começo, meio e fim. Testemunho tem que ser isso. Ele tem que ter começo, meio e fim. E quando você prepara isso, irmão, ele edifica outras pessoas. Né? A pessoa começa numa coisa e termina noutra que não tem nada a ver. Né? Não, agora eu quero contar uma outra coisa. Isso vai enrolando e vai trazendo. Então é muito importante. Então o testemunho tem que ter começo, meio e fim. É simples. Né? E isso ajuda a gente também a organizar a pessoa que vai trazer o testemunho. Né? Por quê? Porque célula, irmão, é um período curto. A gente não passa 2 horas como no culto. Célula é objetivo. Ela tem um objetivo. A gente pode ficar até 2 horas da manhã, depois que acabou a célula. Se alguém quiser ficar lá, precisar do teu apoio na hora da comunhão, quer conversar contigo, quer se abrir, você ficar com aquela pessoa ali até 11 horas, tudo bem, você é disponível. Mas o objetivo da célula é você fazer no máximo em 1 hora. Certo? Por quê? Porque é o objetivo. Né? Você tem a oração inicial, você entra com 2 louvores, com quebra-gelo e a palavra. Né? E compartilha a palavra. Depois ali tem as orações, tem os pedidos, tem tudo isso. Então a gente faz isso em 1 hora, dá para fazer tranquilo e Deus abençoa demais. Por quê? Porque você traz uma pessoa, o teu vizinho, uma pessoa não cristã para dentro da sua casa. Se você levar 2 horas com ela lá dentro, ela não volta mais. Entendeu? Ela vai achar que quer fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela. Então, seja objetivo na célula. Mas pastor, mas lá a comunhão, lá a gente estava na comunhão, e na comunhão lá foi uma bênção, pastor. Fulano ficou conversando comigo até meia-noite. Ele ficou, mas quem tinha que ir embora foi. Está livre, irmão. Quem vai trabalhar no outro dia, vai embora. Entendeu? Vai comer lá um biscoito lá contigo, vai comer um salgado, e ele vai embora. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe do compromisso que ele tem, mas alguém está precisando. Aí, irmão, se você tem disponibilidade, fique, dê atenção, porque isso é importante. Amém? Então, mas seja objetivo no trabalho. Né? Então, o testemunho ele tem começo, meio e fim. Isso é muito importante. Né? Então, ele não pode demorar muito. Né? Você vai abrir um espaço para o testemunho, então não pode ser muito demorado. O que fazer ao preparar o seu testemunho pessoal? Peça ao Senhor para lhe dar muita sabedoria, né? E preparar o seu testemunho. Então, isso é muito importante. Essas coisas, às vezes, não é muito falado, né? A gente nem ensina isso na igreja, né? Às vezes a gente já pega a pessoa, pô, testemunha lá. E aí depois a gente soa assim, a gente fica, caramba, a gente fica suando depois, né? Então, é bom a gente preparar até a própria igreja para isso, né? Para testemunhar, para saber como dar o testemunho, não é verdade? O grifar, irmãos. O que não fazer ao preparar o que não fazer ao preparar e apresentar o seu testemunho pessoal. Não fale muitas frases que reflitam negativamente. Evite mencionar denominações ou igreja pelo nome. Evite falar como se estivesse pregando. Não use termos vagos. Evite usar palavras bíblicas e clichês muito evangélicos. Cara, isso aí é terrível, né? São coisas que a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas a célula é um local informal, irmão. É informal aquilo ali. Se você leva toda essa bagagem que a gente aprende do evangeliquez da vida, né? Que a gente não sabe nem mais o nome das pessoas, é tudo varão, varoa, irmão, vaso, né? Essa é a grande. Você vê a pessoa no mercado, ô irmão, porque tu não sabe o nome dela. Essa é a verdade. E a gente leva isso para a célula. Aí imagina, a pessoa está frequentando a tua casa, 5 células já, e chega lá, tu está continuando. Irmão, seja bem-vindo.
Porque tu não sabe o nome da pessoa. Você encontra com ela na rua, tu tem que captar alguém. Esse cara nem por cara está indo na tua casa, para analisar. É um discípulo teu, você não sabe não. Por quê? Porque a gente usa muito jargão. E muitas vezes no testemunho, a gente às vezes fala muita coisa, frases negativas, né? A gente usa muitos jargões, né? E muitas vezes a gente quer malhar denominações. Ah, porque a igreja tal, porque... Não, isso não edifica em nada. Isso só degride a imagem da igreja. A igreja é perfeita, irmão. Qualquer homem pode errar, mas a igreja continua perfeita, santa, imaculada, sem mácula. O homem é natural de errar, é ser humano. E o ser humano é falho. Agora a igreja, então a gente tem que parar com essa parte, porque quando a igreja tal, sabe? Ah, porque quando eu era daquela igreja, mas agora eu vim para essa igreja aqui, tá uma bênção. Sabe, irmão? Evita isso. Alguém quer dar um testemunho, né? Porque andou afastado e agora retornou para Jesus e reencontrou-se com Jesus na célula, ela não precisa falar mal da igreja lá que ela veio. Orienta ela, fala, não, lá foi um início para a tua vida, né? Foi legal, se você hoje está aqui se reconciliando, porque alguém um dia tratou de você. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Então a gente precisa policiar nisso aí, amém? Glória a Deus, porque às vezes a gente acha até bom, né? A gente fala, pô, tá falando bem da minha igreja, mano, pô, né? O cara veio para cá agora ele está sendo abençoado, né? Então a gente precisa entender isso, amém? Estilo de apresentação. Prepare e apresente como se estivesse falando com um amigo, ao invés de dar uma palestra formal. Como se estivesse falando com um amigo. Tudo na célula precisa ser compartilhado. Tudo precisa ser compartilhado. Porque quando você compartilha, as pessoas participam. Né? Tudo que eu falo compartilhando, eu estou participando, né, com as pessoas. Todo mundo vai participando, cada um vai falando uma coisa, e o que acontece? Todo mundo vai absorvendo e acaba se reencontrando dentro daquele testemunho ali, em algum ponto. Entendeu? Então isso é muito importante, né? A gente preparar isso. Eu vou soltar aqui, irmãos, porque é muita coisa sobre testemunho aqui, eu vou ficar falando repetidamente, né? Como apresentar o seu testemunho? Ensine o seu testemunho, ensaie, perdão, o seu testemunho até que ele se torne natural. Compartilhe o seu testemunho com convicção, seja alegre, fale claramente, não fale se dirigindo à sua cadeira ou sentado, né? Evite maneirismos, né, nervosos, evite usar pressão emocional, evite mencionar denominações, aqui repete de novo. Pressão emocional, irmão, às vezes o testemunho é curto e é muito válido, mas a gente quer fazer uma pressão emocional, a gente quer fazer alguém chorar. Aí o que a gente faz? A gente acrescenta coisas que Deus não fez na nossa vida. É verdade. Não, porque eu estava sentindo... Não estava nem sentindo tanta dor assim, não estava nem sofrendo tanto assim, mas eu tenho que emocionar alguém. O meu testemunho tem que impactar alguém, se eu não posso arrancar a lágrima de alguém. Isso aí, irmãos, Deus não edifica. Seja simples. Simples. E Deus vai abençoar na simplicidade. É a mesma coisa a pessoa que vai pregar, vai compartilhar uma palavra. Deus te dá uma palavra para você compartilhar e às vezes a gente quer criar uma coisa que não está dentro da nossa realidade. Porque a gente quer a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar, né? Mas a gente não está preocupado com o que traz a revelação está pensando da gente, né? A gente é só canal, irmãos. No meio da caminhada eu aprendi isso, na minha vida espiritual. É Ele que faz todas as coisas. O salmista Davi, no Salmo 39, ele diz que quando ainda estava informe no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. Se Ele conhece, irmão, e conhece a nossa história, então, irmão, a gente tem que ser simples. É Ele que faz, não somos nós. Né? Enquanto Ele estiver fazendo, Deus abençoa. A gente não precisa enfeitar, seja simples. Simples, e Deus nos abençoa poderosamente. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 5, amém?
A gente sai desse capítulo 4 agora, né, para a gente entrar no capítulo 5. Não está chegando, né, já rápido no 8. Né? Glória a Deus. Capítulo 5 nós vamos falar de princípios poderosos a serem observados pelo líder de célula. Depois de mais ou 2 décadas, né, envolvidos no ministério de células, nós que elaboramos esse manual temos nos convencido de que não há melhor atmosfera para cumprir o imperativo da grande comissão do Senhor Jesus do que a célula e o discipulado pessoal 1 a 1. Através do discipulado 1 a 1, o cristão normal cumpre a sua missão aqui na terra, tanto vivendo em comunhão, em relacionamento com outros santos, como alcançando novas pessoas para dentro da vida da igreja e do reino de Deus. Contudo, incorporar simplesmente um programa de célula não é uma garantia de uma igreja se tornar saudável e crescente, irmão. Não é a célula que muda nada, não, irmão. Agora vou fazer uma célula, a igreja vai crescer, a igreja vai ser saudável. Não, irmão. A gente tem princípios. Desde o capítulo 1, né, a gente está falando de alguns princípios que precisam ser exercitados na célula. Para quê? Para que verdadeiramente a célula seja saudável e que ela possa crescer saudável, né? Então a gente tem alguns princípios, então é muito bom a gente observar. Um dos maiores princípios que eu vejo é montar, eu estou batendo sempre nessa, desde do capítulo 3, eu estou batendo nessa tecla, é montar uma boa base. E uma boa base ela é montada através de quê? De oração, de relacionamento e de discipulado. Né? Se eu faço uma boa base, eu vou crescer saudável. Eu vou ter uma célula saudável. Consequentemente, uma igreja saudável. Né? Então, não preciso ter pressa. Né? Porque às vezes a gente entra naquela empolgação e fala, não, porque célula tem que multiplicar, então eu tenho que encher minha célula. Então a gente, às vezes, esquece até de convidar aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, para convidar uma opção de crente para a nossa célula, uma opção de gente para falar assim, pô, minha célula está uma benção, irmão. Olha, está cheia, está lotada. E você fica na expectativa, ela está cheia, está lotada, mas ela nunca vai multiplicar. Por quê? Porque não tem uma boa base. Se não tem uma boa base, ela não é saudável. E se ela não é saudável, ela vai trazer problemas lá na frente. Né? Ela vai trazer problemas lá na frente. Então, é muito importante que a gente cumpra alguns princípios para que a gente tenha uma célula saudável, porque célula não é um sinônimo de crescimento. Né? Tudo que é um lado. Não quero nem, eu vou usar a tragédia, né? Tá lá o prédio que caiu lá na Muzema, prédio grande, né? Mas não tinha estrutura. O que acontece? Vem o chão. Infelizmente. Era bonito, grande. Bonitinho, né? 2 quartos, bonitinho os prédios, olhando assim, você falou, caramba, legal, né? Pastilha maneirinha. Né? Aparentemente maneiro. Então, célula, fala assim, não, hoje nós vamos trabalhar com célula e vai pá, não. A gente tem que pensar na base, irmão. Base, monta base. Sabe, eu quero ter 6 pessoas na minha célula e eu vou discipular essas pessoas em oração, em palavra. Para quê? Para que quando eu começar a angariar, eu tenha uma base boa, minha célula cresça saudável, entendeu? Sem pressa, irmão. A gente não precisa ter pressa. Eu acabei de falar aqui, quem faz é quem? O Senhor, é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer dar jeitinho. Né? Ele que faz. Se a gente se colocar nessa posição, irmão, a gente pode ter crescimentos rápidos. Pode. Né? Se for da vontade dele. Amém. Jesus levou quanto tempo preparando? 12 anos. 3 anos e meio. E aí? Errou ele? Não. O evangelho chegou até a gente? Sim, porque a base... A base é boa, irmão. Às vezes quando a gente fala assim, é célula agora, né? Vamos trabalhar com trabalho de celular, pequenos grupos. Tudo que vem na cabeça é o quê? Crescer. Não. O que a gente precisa entender é que a gente vai ter uma igreja verdadeiramente saudável. Quando a gente tiver um entendimento de uma igreja saudável, a gente cresce. A gente cresce. E tudo que é saudável dá bons frutos, irmão. Essa é a grande verdade.
dá bons frutos, né? Então, o ministério de célula deve estar baseado em relacionamentos e valores bíblicos, não apenas em um bom programa, né? Quando não tem base, se torna um programa, irmão. E programa a gente já tem, né? Jogar uma bola com os amigos ali já é um bom programa, é legal, maneiro, se reunir com a rapaziada na praça, isso é tranquilo, né? E não é isso, a proposta de célula não é isso, né? Eu tinha um líder de célula que ele falava sempre para mim assim, pastor, por que a minha célula não multiplica? Minha célula está preparada para... O cara não tinha um líder em treinamento, o cara não tinha uma base, o cara carregava uma opção de gente para a casa dele, irmão. Ele reunia 30, 35 pessoas, 40 pessoas na casa dele, mas o cara não conseguia multiplicar. Eu te pergunto, onde é que está o problema? Como é que tu multiplica uma célula dessa? É porque não tem base, entendeu? Não tem base. Então não tem base, quando não tem base, nunca vai multiplicar. Nunca consegue multiplicar. Então a gente precisa ter uma base legal. Então sem pressa, irmão, né? Tem que ter os valores bíblicos. Né? Não adianta a gente falar assim, pô, vou ganhar um cara só no... Né? Não, vou ganhar ele primeiro para mim, né? E depois ele vai aprender valores bíblicos, através da minha vida, que se manifestam dentro de nós, não é verdade? Não basta a gente só ensinar, lembra que eu falei aqui? A gente tem que ser um exemplo, o líder é um exemplo, irmão. O líder é um exemplo, cara. Você vai ser um exemplo para o teu discípulo. Jesus foi o exemplo, Jesus não só falava, mas caminhava com eles. Eles viam os milagres acontecendo, a atitude de Jesus com os escribas, com os fariseus. Eles contemplavam o seu papo com aqueles caras. Então eles viam todo aquele processo ali. Então assim é na célula. O teu discípulo, ele vai ser igual a você. Então se você der bons exemplos, tiver uma boa base bíblica, eles vão crescer e vão frutificar bastante. Amém? A célula deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formarem novas famílias. 1 João capítulo 2, versículo 12 ao 14. Né? Pais espirituais, lembra que eu falei sobre gerar aqui? Né? A gente precisa gerar, gerar filhos. Né? E gerar filhos dá trabalho? Dá trabalho. Né? Na gestação, né? É complicado, e depois que nasce. Acabei de falar com ele agora. Davi. Então, meu filho, quando nasce, mais trabalho ainda, fera. Né? Você trabalha dobrado. Né? Mas é gratificante, irmão? É gratificante. Né? Você olhar para o seu filho e falar assim, pô, não tem nada mais lindo nesse mundo. Não é verdade? É real isso, irmão. É real, né? Dizem que até a coruja olha pro filhote e diz que é lindo demais, né? Pô, então, irmão, é um prazer. Meio difícil. Eu falo pra ela. A pessoa não vai ficar brava contigo. Né? Então, cara, gerar filho é a melhor coisa que tem, pô. Gerar filhos é a melhor coisa que tem. Então, cara, você está formando famílias espirituais. Filhos espirituais. E como a gente quer formar filhos espirituais? De que maneira a gente quer formar filhos espirituais, né? De qualquer maneira? Não, cara. A gente precisa ter isso no nosso coração. Porque serão armas poderosas que nós vamos utilizar lá na frente. Né? Quando a gente começar a ver nossas células multiplicando, quando a gente vê os nossos filhos gerando filhos. Quem tem neto aqui? Ninguém tem? É bom ter neto? Ótimo. Ótimo. Filho. Oi? Filho, né? É melhor que Ele se amarra. É bom? Então, você gera e os seus filhos agora vão gerar. E olha o prazer que a gente tem. E na vida espiritual também é assim, irmão. Quando você vê o teu filho na fé, aquele que você gerou, caminhou com ele, gerando outros filhos, irmão, é satisfatório. Né? É muito lindo isso, é prazeroso. Não tem maior prazer do que esse. Você vê o cara voando, né? Isso é a coisa mais linda que tem, irmãos. Então, aqui não é diferente. Né? O trabalho celular não é diferente. Você gera filhos para gerar outros filhos. E assim sucessivamente. Se não for assim, o ministério de célula se torna apenas um ornamento.
uma ferramenta para dar uma impressão de que a igreja é moderna, atualizada, né? Que acompanha o mover eclesiológico pelo qual passam as denominações e os novos grupos cristãos. Célula podem também se tornar o mais recente programa da igreja, até que surja uma novidade mais atraente. Por isso, se quisermos alcançar o mundo com um ministério sério, prioriza relacionamentos pessoais. Temos que enfatizar muito mais os valores bíblicos do que os métodos. Não são métodos, irmão. Nós não estabelecemos céu para dizer que a gente agora somos modernos. Nós estamos na atualidade, pancada, agora que todo mundo tem. Não, irmão. É porque a gente, muito pelo contrário, a gente está voltando lá atrás. A gente está querendo trazer de volta o que ficou para trás. A igreja de Atos, sabe? Que tinha relacionamentos. Todos juntos comiam, né? Bebiam. Ninguém tinha necessidade de coisa alguma, né? Porque repartiam entre si o que tinha. Era relacionamento sincero, irmão. Não é aquela coisa de falar assim, fala pro teu irmão que tu ama ele. Aí tu aperta a mão do irmão, eu te amo. Não está nem aí se ele veio no outro culto, se não veio. Tu tá me entendendo? Tu nunca nem tomou um café com ele. Um café, irmão. Chega a tomar um café contigo. Pô, pastor, café na padaria não é caro não, irmão. Não se assuste não. Às vezes a gente se priva de coisa boa na vida. Porque a gente fala assim, é caro, e a gente gasta dinheiro com outras coisas. Pega teu irmão, vai levar ali na padaria, comer um pãozinho na chapa ali, tomar um café. Irmão, tu vai ver o quanto isso é edificante. Você sentar numa mesa e bater um papo. Aí a gente fala, pô, eu te amo, irmão. Porque alguém falou assim, ó, fala pra ele que tu ama ele. Aí fala, eu te amo, hein, cara. Mas qual é o meu relacionamento contigo? Domingo que vem eu te vejo de novo. É isso, meu amor. Igreja é relacionamento. A igreja que estava lá em Atos, ela tinha um relacionamento de intimidade, todos estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, no templo, e de casa em casa. De casa em casa, irmão, que coisa linda isso. Isso a gente precisa voltar a isso. Então isso não é modernidade, a gente só está voltando à raiz. Essa é a grande verdade. O que se perdeu ao longo do tempo, o que se tornou formal, né? o que se alguém colocou uma forma, né? Eu costumo dizer isso, não é doutrina para a igreja, mas eu costumo dizer, nós pegamos a forma, a católica apostólica romana, onde a igreja ficou presa, né? Por causa de Constantino durante anos. A gente saiu por uma reforma, né? Fizemos 501 anos agora, né? Nós saímos de uma reforma por Lutero, né? Mas a forma veio junto. A forma litúrgica veio junto. Não, a gente tem que botar um terno, uma gravata, a gente tem que... Sabe, irmão? E a gente esqueceu o básico. De tomar um café com o irmão, de ter uma comunhão com o irmão, de se reunir nas casas e levar essa alegria do Espírito Santo para outras pessoas. Para eles poderem provar daquilo que nós temos provado. Essa é a grande verdade, irmão. A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Às vezes a gente só mostra, mas a gente não leva a pessoa a provar. O Evangelho precisa ser provado, irmão. Você só sabe se uma fruta ela é doce ou é azeda se você provar. Ela pode ser até bonitinha, mas tu não tem noção do que ela é. Azeda ou se ela é doce. Só quando você prova o Evangelho precisa ser provado. E como é que ele é provado? Quando eu levo pessoas para um relacionamento. Elas começam a provar isso através de onde? Através da nossa vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, irmão. E para que nós somos templo? Deus nos fez templo do seu Espírito. Para quê? Para quê, irmão? Para a manifestação da sua glória. Para a manifestação do seu poder. Mas quando a gente fala isso, a gente mistifica aqui. Em que a gente mistifica? Poder. Para mim, ser levantado com uma profecia para falar para o irmão.
para falar em línguas na igreja, e a pessoa fala, pô, irmão, fala em língua, maluco, esse cara é bom. Você está me entendendo? Não, manifestar o Espírito Santo, ele está muito além do que falar em línguas, do que eu profetizar, ele está muito além do que isso. Ele está num aperto de mão, num abraço, ele está em eu ir lá no hospital, saber que o meu irmão está doente, eu ir lá, acompanhar ele lá no hospital, falar assim, cara, eu estou aqui contigo. Você está passando por essa luta, nós estamos junto contigo. Uma igreja que é movida por esse Espírito, onde um passa necessidade, todos se unem para ajudar aquele que está passando necessidade, para prover na vida do irmão. Isso é o que o Espírito Santo quer, irmão. Esse é o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós para isso, para nos trazer o quê? A forma lá do início. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E o que se perdeu ao longo do tempo? A imagem e a semelhança de Deus. O que Ele quer trazer de volta? A sua imagem e a semelhança. Através da nossa vida, onde as pessoas olhem em nós e vejam o poder do Espírito Santo se manifestando. E isso é célula. Alguém entra na tua casa e fala assim, cara, quando eu venho aqui na tua casa, eu sinto uma paz. Sabe? Eu sinto uma paz aqui na tua casa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está lá, cara. Isso não é porque tu tem uma sala com um ar-condicionado. Não, você na tua. Mas tem paz na tua casa. Tem paz, tem alegria, tem gozo. Sabe, você vai num comércio, as pessoas olham para você e falam assim, pô, cara, sabe, tem um testemunho da tua vida sem você contar, sem você falar nada. Isso aí é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Sabe, as pessoas perceberem, sem palavras, na tua própria vida, nas tuas atitudes mais simples. De você ir numa padaria, sabe, e as pessoas olharem e falam, cara, você é diferente, é uma alegria em você. E ainda que você esteja passando por luta, a alegria está na tua vida, cara, porque você tem o Espírito Santo de Deus. O problema é que o Evangelho da Prosperidade desfigurou tudo isso. E a gente só está sorrindo quando a gente está com dinheiro, quando a gente está comprando um carro novo, quando a gente está com a casa... Irmão, não importa se eu tenho casa própria, se eu tenho carro novo, carro velho, se eu ando a pé, se eu ando de bicicleta, não importa. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O Senhor vira para a igreja de Esmina, uma igreja pobre, irmão, muito pobre. E o Senhor diz assim, olha, eu sei que tu és pobre, mas tu és rico. Aí você pega o contraste, pega a igreja de Laodiceia. Tu és rico, diz que és rico, né? Diz que não tem falta de nada, mas tu é pobre, miserável, nu, cego. Olha a diferença. Isso não é sinônimo de, não é sinônimo de estar cheio do Espírito Santo. Eu não posso ter nada, mas eu tenho Ele dentro de mim. E Ele precisa ser manifesto para outras pessoas. Quando alguém entrar no teu lar, querido, que isso possa ser exalado, sabe? Porque nós vamos estar gerando filhos espirituais. Filhos espirituais, atitudes que revelam quem você é, e isso vai manifestar em outras pessoas. E o mais interessante de tudo, que elas vão ver que você é igual a ela. Você tem dia que você às vezes está bravo. Ela vai falar, ele fica bravo, mas o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo está nele, porque até no dia que ele está bravo ele consegue se controlar, porque o Espírito Santo está nele. Certo? Porque o Espírito Santo está em nós. Ele está passando um momento de doença, irmão. Mas ele está feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Essa é a diferença, irmão. Para que o Espírito Santo está em mim? Ah, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Para quê? Ele precisa ser manifesto. Precisa ser manifesto para outras pessoas. Alguém está olhando para você. Eu fui comprar um saco de lixo para a igreja. Peguei 5 sacos de lixo no mercadinho. Aí peguei para mim, entreguei no caixa. Falei assim, confere para mim, por favor, filho. Ela virou para mim e falou, pastor. Eu nunca falei para ela que eu sou pastor, irmão. Nunca. Entro no mercado quase toda semana. Nunca falei. Falei, confere para mim. Ela falou assim, se eu não confiar no Senhor, eu vou confiar em quem nessa vida? Irmão, eu não me senti lisonjeado com aquilo, mas eu senti que o Espírito Santo... responsabilidade, alguém que está te olhando, que te observa, mesmo você não tendo um relacionamento íntimo com ela. Está me entendendo? Se observando todo dia.
E isso é importante. Glória a Deus. Isso é muito importante. Onde Deus é glorificado. Uma vez que são os valores básicos, né, de nossas vidas, que determinam o que realmente cremos, serão eles também que direcionarão nossas ações e atitudes. E se esses valores não estiverem fundamentados na palavra de Deus, nós estaremos apenas experimentando mais uma boa ideia. Só que de boas ideias o mundo está cheio. Né? Então, os caras têm boas ideias. Cada dia tem uma inovação. Não é verdade? Então a gente não está com boa ideia. O Espírito Santo tem valores que o Espírito Santo se revela através da nossa vida. E é isso que muda o ambiente, irmão. Irmãos, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó, mas Jacó mudou o nome daquele lugar. Você pega a palavra. Quem mudou o nome de Jacó foi Deus. Mas quem mudou o nome de lugar para Peniel foi Jacó. Jacó disse assim: esse lugar agora se chamará Peniel, porque eu vi Deus face a face. Quem mudou o nome quem muda o nome do lugar é você. Deus muda o teu nome. Né? Outrora as pessoas chamavam a gente de tudo, mas agora não. Né? Eu era russo, né? E o meu avô era feirante. Meu avô era feirante. Quando eu ia para a feira com ele, ele falava assim: isso aqui não é um brasileiro, isso aqui é um alemão. Eu cresci no ambiente que eu moro, que eu moro já há 40 e poucos anos lá, no mesmo lugar. Eu cresci naquele, todo mundo me chamando de alemão. Eu me converti, as pessoas falavam alemão. E para mim era normal. Mas o problema é que Deus foi mudando o meu caráter. E eu nunca cheguei para ninguém e falei assim: não me chame mais de alemão. As pessoas começaram a me ver diferente. As pessoas, quando iam falar comigo, eram meus amigos, jogavam bola comigo. E falavam: cara, eu estou assim meio sem jeito, eu não sei qual é o teu nome. E eu nunca pedi, nunca cobrei. Você está me entendendo? Porque Deus é que muda, cara. É Deus é que muda isso. Eu nunca fiz questão também, não. Mas Deus que muda isso na nossa vida. As pessoas começam a te olhar e falam assim: cara, eu não posso te chamar mais por um apelido. Tem algo diferente na tua vida. Meu vizinho lá colado lá, me viu crescer lá. Ele não consegue mais me chamar de irmão. Ele fala: ô Alexandre, eu que acho estranho, Alexandre. Que é esse cara? Eu que acho estranho o cara me chamar, porque a vida inteira foi ali. Você tá me entendendo, cara? E hoje eu acho estranho, porque meus amigos, o cara fala contigo e vem, daqui a pouco tá encostando. Cara, me desculpa, cara, a gente tantos anos se conhece, mas tanto nome mesmo, por que não quer mais me chamar daquele nome que eu conheci? Sabe por que Deus é que muda o teu nome, mas o lugar quem muda é você. É você que muda o ambiente. Então, quando os valores de Deus estão em nós, irmãos, isso se manifesta à nossa volta e nós mudamos o ambiente. A igreja precisa ser relevante, amém? Muitas igrejas, ao começarem os seus programas de células, eles escolhem métodos sem entender corretamente os valores por trás desses métodos. Isso certamente causará problemas, mas quando nós entendemos os valores que são ensinados, os métodos se seguirão. Quando eu tenho valor dentro de mim, irmão, os métodos se cumprem naturalmente. Agora, quando eu não tenho valor, eu me agarro nos métodos. E vou me agarrar no método, não vou ver nada acontecer, não vou ver as coisas frutificarem. Ou eu vou ter problemas sérios. Né? Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, uns 2 sábados atrás, a igreja dele tinha 200 células. Perdeu 40. Aí tu fala assim: bom, a gente está com 160, pastor. Mas imagina tu perder 40 células. O problema é que quando tu perde 40 células, você tem um risco dessas 40 células, boa parte desse pessoal está aí fora no mundo, perdido. Ele falou assim: porque a gente cresceu assim, sabe, pastor? Eu falei: é tudo que eu não quero para a minha vida. Eu prefiro crescer com responsabilidade. Eu prefiro crescer com o pé no chão. Eu prefiro crescer
construindo bases. Por quê? Porque eu sei que a igreja vai ter que ser saudável, com fundamentos. Com fundamentos. Hoje, eu vejo igrejas que tiraram ensinamentos da Bíblia, como uma escola dominical, que você quer dar qualquer nome de ensinamento, mas tiraram os ensinamentos para dar treinamento. E você vai treinando e vai dando base bíblica. Claro. Aí o que acontece? Você vai ter líderes que não vão ter bases bíblicas na sua vida, porque você só está treinando o cara a vida toda. Você está treinando, o cara está ganhando alma, ganha alma e ganha alma. Mas da mesma maneira que ganha, você vai perder. Porque não tem base, não tem firmeza. Então, irmão, eu nunca vou substituir. Não substituo as bases, entendeu? Nós temos as nossas escolas lá na igreja, nós temos os nossos seminários que a gente faz esporadicamente. Eu nunca vou abrir mão disso. Por quê? Porque eu preciso de uma igreja que esteja embasada na palavra de Deus. Precisa conhecer essa verdade, porque é a verdade que nos transforma, né? Ela que nos dá força e vai fazer a gente crescer. No MDA, nós não sacralizamos métodos, fórmulas e nem tampouco achamos que temos um modelo imexível, né? Infalível como o cânon das Escrituras. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorado a cada dia. Se alguém adaptar ou traduzir para a sua realidade e contexto alguns dos nossos métodos, de maneira nenhuma perderá a sua porção ou galardão no céu. Nem o seu nome será arriscado do livro da vida. Por quê? Porque eu tenho que adaptar o método de acordo com a minha realidade. Eu não posso pegar um método que o cara está vivendo lá, com não sei quantas células, com uma visão, e querer trazer para a realidade da minha igreja. Não existe isso, irmão. Não funciona. Não funciona. Então tem que viver na minha realidade. Construir bases fortes. Com as bases fortes, a gente vai chegar no objetivo de poder ganhar aonde nós estamos localizados e ir muito mais além do que nós estamos, né? Então é importante isso. Então, às vezes a gente quer mexer porque a gente quer fazer o que os outros estão fazendo, mas o corpo, ele não tem a mesma disposição que o corpo que está lá. Então posso sofrer danos aqui. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Para que a gente possa crescer, beleza, bem, para a glória de Deus, amém? Com base no que temos aprendido com outros irmãos e ministérios, e principalmente naquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse tempo, cremos que um poderoso ministério de células, um modelo como o MDA, é um odre, né, para que os valores espirituais sejam encorajados e experimentados. Assim cremos, como os ministérios também creem que o que se segue são alguns princípios e valores fundamentais a serem observados, né? Isso aqui é um método, MDA é um método, né? A célula é um método, mas isso tem que estar embasado em quê? Na palavra de Deus. Fundamento. É o fundamento. Ninguém pode mudar o fundamento. O fundamento é a palavra. Amém? Entender que estamos nos preparando para a colheita. Né? Como é que a gente se prepara para uma colheita, irmão? Vamos lá. Primeiro a gente terra, planta, rega, não é verdade? E quando está chegando o tempo da colheita, o que a gente faz? Contrata pessoas para É um processo, irmão. Prepara porque quando vier, nada para poder. É um processo. Se eu não tiver uma base, estruturada, celeiros para poder armazenar, o que adianta eu? Olha a dica, José, né? Isso aí. O Senhor Jesus conta uma parábola de um certo homem que tinha uma grande colheita para fazer. Né? Ele achou que bastava só de quebrar os celeiros menores, construir os maiores, que tudo tranquilo, não. Tinha outros fundamentos que ele não tinha.
E naquela noite a Bíblia diz que falou a vez, a palavra do Senhor para eles, dizendo: loucos, nessa noite podia onde que ela será? Né? Porque não tinha fundamento. Essa é a grande verdade. Então, irmãos, a gente tem que ter base para quê? Porque a gente está se preparando para uma grande colheita. Aí amanhã, hoje eu tenho um grupo. Hoje eu tenho 5 células, 10 células trabalhando. Mas se eu não tenho uma base legal, amanhã quando eu tiver 20, 50, 100, o que vai ser? Né? Por quê? Porque os líderes que estão cuidando aqui dessas 5 células, eles amanhã vão ser o supervisor dessa galera aí. Eles vão ser os supervisores. Futuramente serão os pastores de rede que vai estar cuidando. E se não tiver base, como isso funciona? Né? Como isso funciona? Aí a gente vai ter uma opção de gente, ó, perdida, voando, e uma carga em cima da liderança da igreja, do pastor, enorme, tentando tampar buraco e sem conseguir. Entendeu? Então nós temos que ter a noção que nós nos estamos preparando para uma grande colheita. Mas para isso a gente tem que, ó, tá tudo prontinho, para quando chegar o tempo certo a gente não ter desperdício. Tá, ó, colhendo tudo e Deus sendo glorificado. Amém? O Senhor promete derramar o seu Espírito nos últimos dias. Uma colheita virá quando o Senhor atrair multidões para o seu reino. Antes de profetizar o enchimento do Espírito Santo para Israel e para todos os povos, o profeta Joel profetiza uma abundância de cereais, de grãos, uma grande colheita. Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, né? E